E você sabe quais são os principais direitos trabalhistas? Esse é um assunto fundamental para milhões de trabalhadores, eu você, né? A gente que faz esse país acontecer. A legislação que rege as relações de trabalho tem sofrido diversas mudanças nos últimos anos, impactando diretamente as condições de trabalho, remuneração e benefícios. Por esse motivo, nós conversamos com a advogada Sheila Campos, que trouxe informações importantes sobre esse assunto. Vamos ver. Todo mundo que trabalha sabe que existem os famosos direitos trabalhistas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Sheila Campos, a advogada. Sheila, a gente começa falando de coisa boa, férias, né? Então, como que funciona o parcelamento de férias? Perfeitamente, Elida. É bom sabermos que existem prazos para a concessão dessas férias. O trabalhador que trabalha 12 meses, ele tem direito a tirar essas férias, né? E é o chamado período aquisitivo. E a empresa, no período concessivo, em 12 meses, tem que dar essas férias obrigatoriamente a esse trabalhador com aviso de pelo menos 30 dias antes. Esse parcelamento de férias, ele é possível em 3 períodos. O primeiro, não inferior a 14 dias, ou seja, o trabalhador e a trabalhadora têm que tirar 15 dias seguidos de férias, e os outros 2 períodos em dias que não sejam inferiores a 5 dias de férias. E falando sobre a questão de atestado, existe, a lei trabalhista, ela delimita um número máximo de atestado para ser colocado pelo empregado? De maneira nenhuma. A CLT ela não limita o número de atestados apresentados pelo trabalhador ou trabalhadora. Agora, é evidentemente que se existe uma apresentação de atestados, né, com muito excesso, a empresa ela pode, com base legal, tomar algumas medidas. Por exemplo, se o trabalhador ou a trabalhadora não apresentar o atestado num prazo determinado. E pode também a empresa encaminhar esse trabalhador ou trabalhadora para o INSS. Lembrando que os atestados médicos eles têm que ser emitidos por profissionais e obedecer às regras da empresa. O empregado que trabalha no horário noturno, mas que por algum motivo é transferido para outro turno, ele perde o famoso adicional noturno nesse caso? Pois é, perde sim. Lembrando que o adicional noturno é um benefício estipulado apenas e somente só para os trabalhadores e trabalhadoras que laboram no turno da noite, que vai entre as 22 horas e 5 horas da manhã, se for o trabalho noturno. Então, se esse trabalhador ele tem a modificação do seu horário, ou seja, sai do noturno para o diurno, infelizmente, ele perde esse adicional, mas não há redução de salário. Só não vai ter acesso a esse benefício do adicional noturno. E em caso de afastamento pelo INSS, ao retornar ao trabalho, o empregado ele tem direito a receber um aumento de salário como os outros colegas de empresa, por exemplo? Perfeito, excelente pergunta. Se o trabalhador ou a trabalhadora está afastado, seja pelo motivo que for da empresa, ao retornar, todos os ganhos salariais, os ajustes, os benefícios que os colegas e a categoria receber, ele também recebe, então ele não vai ter prejuízo algum. E é possível desistir de um aviso prévio dado anteriormente? Pode sim, o patrão ele pode desistir do aviso prévio, desde que comunique ao trabalhador a sua desistência. E lógico que essa desistência ela não ocorra ao final do aviso prévio. Tem que ser antes do aviso prévio, tem que ser comunicado ao trabalhador que ele não está mais e ele desistiu deste aviso. Agora falando sobre o famoso auxílio insalubridade, para a gente entender melhor o que é e quanto que o empregador ele deve receber nesse caso. Bom, é um tema bem polêmico no direito do trabalho, lembrando que a insalubridade ela é um benefício, né, dado aos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham expondo a sua saúde a riscos, como, por exemplo, agentes químicos, a ambientes de alta temperaturas ou baixas temperaturas, e essa insalubridade ela possui graus. Existe o grau mínimo, que é 10%, o grau médio de 20% e o grau máximo, que é 40%. Essas porcentagens são calculadas de acordo com o salário e o piso da categoria, como também ela pode possuir uma base diferente de acordo com a convenção coletiva que adotar. E para a gente encerrar, o trabalhador ele pode começar a trabalhar sem a carteira assinada? Olha, esse é um dos motivos de maior recorrência nas reclamações trabalhistas. Vou começar a trabalhar e a empresa não assinou minha carteira. Pode?
Não pode. A empresa, ela, por obrigação, não é faculdade, por obrigação, ela tem um prazo de 5 dias para assinar a carteira do trabalhador. Lembrando que a carteira, hoje é a carteira online, mas não invalida aquela azulzinha, a física. E é um documento, ela primordial, muito importante no contrato de trabalho e é emitido de forma gratuita pelo governo federal, pelo GOV, ou seja, a carteira hoje é digital. E lembrando e reforçando, não, a empresa não pode contratá-lo ou contratá-la sem assinar sua carteira. E se o fizer, tem um prazo de 5 dias para assinar o vínculo empregatício nessa carteira de trabalho. Sheila, muito obrigada pelos esclarecimentos. E é isso, pessoal. Fica aí os esclarecimentos sobre os direitos trabalhistas. Elida Matos para o jornalismo da Rede ITA.